A Vera é uma mulher jovem, uma mulher que eu diria é uma ativista, que faz não só pela sua saúde, mas também pela saúde dos outros. Ela que foi surpreendida há uns anos com um problema de saúde, do qual as pessoas ainda não gostam muito de falar, mas que a Vera vai explicar e a razão também que a traz aqui ao nosso programa. Olá, Vera, muito boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, bem-vinda. Bom, antes de mais, e porque vamos falar das doenças inflamatórias do intestino, que, como eu dizia há pouco, ainda não se fala tanto deste tema quanto era desejável, foi há quanto tempo que a Vera começou a ser surpreendida por problemas de saúde? Assim, chatos. Há cerca de 11, 12 anos. 11, 12 anos. Até aí tinha sido uma pessoa saudável? Sim, Sem nada de especial. nada de especial. O que é que foram os primeiros alertas? Pareciam os primeiros sinais de que alguma coisa não estava bem? Para ser sincero, eu acho que nem me apercebi isso, a não ser, só me caiu a ficha, como se costuma dizer, quando num mês, pela terceira vez, fui às urgências no hospital. E nessa terceira vez, estava pela terceira vez com uma infecção urinária, uma amigdalite e uma alergia na pele. E o médico que me assistiu nas urgências disse-me, ok, eu vou-te dar qualquer coisa para tentar minorizar aquilo que estás a passar, mas tens que fazer um check-up porque alguma coisa se passa com o teu sistema imunitário. Era estranho, não é? As três repetitivas desta maneira era estranho. Era a frequência, não é? O curto espaço de tempo entre cada uma e o facto de ter várias em simultâneo. E foi durante esse check-up que fiz nos meses a seguir que descobrimos que eu tinha uma inflamação no intestino inespecífica, ou seja, sabíamos que tínhamos fiz uma colonoscopia, que acusou que havia uma inflamação no intestino, mas ainda não se conseguia perceber muito bem o que era, se era Crohn, se era colite ulcerosa. De imediato fui medicada e fui uma sortuda, porque passado 6 meses consegui ter o meu diagnóstico. E isso é ser sortuda? Hoje sabe que isso é ser sortuda? Sim. Quer dizer que há quem ande muito tempo até saber... Há quem esteja anos até conseguir perceber que tem uma doença inflamatória do intestino. No seu caso, uma colite ulcerosa. Uma colite ulcerosa. Pergunto eu, estes 6 meses de espera até à chegada do diagnóstico foram vividos de que forma? Como é que estava a sua saúde? Foi muito complicado. Foi complicado porque é saber que tem alguma coisa, mas não sei muito bem o que é. Na altura, a procurar informação e não conseguir encontrar muita informação. Consegui encontrar muita informação em sites brasileiros, mas com uma qualidade muito duvidosa. Depois foi começar a fazer a medicação. Mas a ter resultados logo? Não, e cada vez a ficar pior. Até que ao fim de 6 meses fiz uma colonoscopia de urgência. Na altura, quando fiz essa colonoscopia, estava com cerca de 35 quilos. 35 quilos? Sim. Bem, se não é gorda hoje, na altura é transparente. Não, e eu hoje já estou com mais 10 quilos que há 2 anos atrás, portanto já não é mau. Quando entramos em crise, perdemos muito peso muito rapidamente. E foi o que aconteceu comigo. Portanto, eu não respondia à medicação. Entretanto, eu tinha feito uma viagem à Índia e gerou-se a dúvida, será que tinha alguma bactéria, algum vírus, alguma coisa qualquer na Índia, portanto tivemos que despistar todas essas coisas, até que fizemos uma nova colonoscopia semi de urgência e percebemos que a doença tinha avançado de uma forma muito rápida, de uma forma muito severa e que tinha já praticamente o meu intestino grosso quase todo inflamado, com um grau de inflamação bastante elevado. Já vai explicar o que é que isso é, mas eu queria perceber, quando há pouco me disse, bom, efetivamente foram meses muito complicados, eu gostava de perceber em termos de sintomas o que é que eram estes meses complicados. A Vera fazia a sua vida normal? Eu continuei quase sempre a trabalhar, um bocadinho porque às vezes nós entramos em negação e portanto dizemos, não, isto resolve-se, começamos a arranjar uma série de técnicas para conseguir fazer a nossa vida o mais normal possível, não é? Porque o meu normal não é o normal da Fátima. O que é o seu normal? O meu normal, a primeira coisa quando cheguei aqui foi perguntar onde é que era a casa de banho. E de repente começar a perceber, se eu estou em direto e me dá uma vontade de ir à casa de banho, uma urgência para ir à casa de banho, eu não vou ter tempo de chegar. Portanto, tem que ir logo. Portanto, tem que localizar essas respostas para si o normal. Começa a ser quase automático. Tipo, eu chego a um restaurante, eu já sei que automaticamente já sei onde é que é a casa de banho. Normalmente as casas de banho nos cafés e nos restaurantes é sempre no sítio mais afastado da porta de entrada, por trás do balcão. E é quase protótipo, portanto, é um template para quase todos os espaços públicos, mas é muito importante porque, de facto, eu hoje estou em remissão, significa que a doença está controlada,
mas ainda tenho na mesma alguns sintomas e algumas complicações que advêm da doença. Por exemplo, estar a usar óculos neste momento é uma dos presentes que vêm de vez em quando com estas doenças. Mas desculpa interrompê-la só para perceber o seguinte, até porque assim as pessoas ficam com noção até que ponto é que esta doença afeta a vida. Quando a Vera diz, eu entro num sítio e a primeira coisa que eu faço é perceber onde é que é a casa de banho, sim, quer dizer que quando tem uma situação de urgência, a urgência é mesmo agora, não é daqui a 2 minutos, não, é agora. E isso pode ser o quê? Uma dor que precisa de ir à casa de banho de imediato? Quando eu estou em crise, eu tenho 30 a 40 vezes diarreia, 30 a 40 vezes por dia. Por dia? Por dia. O que significa... E na minha última crise, por exemplo, eu perdi... O nível de inflamação estava tão severo no intestino que eu perdi completamente o controle do esfíncter. Portanto, eu não era capaz de conseguir dizer casa de banho sem que automaticamente saísse tudo, porque simplesmente perdi totalmente o controle. Oh Vera, mas isso acontece porque, desculpa a expressão, mas vai perceber, porque fez uma asneira, porque comeu uma coisa que não lhe é indicada, ou uma coisa tão simples como beber um chá, e não é o chá habitual? As doenças inflamatórias do intestino, o doente desenvolve intolerâncias temporárias. Portanto, literalmente, eu posso comer uma coisa hoje e não me fazer mal, amanhã posso comer e ficar agarrado aos tampos, como eu costumo dizer, não conseguir sair da casa de banho, como no dia a seguir volto a comer e não tem problema nenhum. A alimentação que eu faço hoje não era a mesma alimentação que eu fazia há 3 anos antes da minha última crise, nem há 10 anos antes de eu ter a doença. Vai variando, vai mudando, o que torna muito difícil para o próprio doente conseguir perceber o que é que pode ou não pode comer. É um inimigo difícil de apanhar porque se esconde em sítios diferentes, não é? Já percebi. Houve uma altura que, por exemplo, eu hoje consigo comer salmão, até ao início deste ano eu não conseguia comer salmão. Continuo sem conseguir comer banana, não consigo comer ovos. Já tive uma altura que não conseguia comer nenhum legume e praticamente quase nenhuma fruta. Hoje consigo comer praticamente todos os legumes e quase todas as frutas. Eu estava a ouvi-la e estava a pensar, isto é fazer uma gestão diária. E quando digo diária é mesmo aqui na cabeça, que é, ok, hoje vou comer, imagine, esta maçã, ela ontem não me fez mal, hoje vou comer, olha, deixa ver o que é que acontece. E posso a seguir ter uma crise. Sim. Consegue-se, apesar de tudo, viver a vida com algum sabor face a esta imprevisibilidade? Eu acho que sim e quero acreditar que sim. Mesmo na minha última crise, eu mesmo de fraldas viajei e com as minhas técnicas... Ou seja, às vezes é preciso chegar aí, é preciso recorrer a fraldas, etc. Eu recorri a fraldas para conseguir fazer uma coisa tão simples como descer do segundo andar e ir ao resto de chão buscar o correio. Porque não conseguia sair mesmo de casa sem usar fraldas. Meu Deus! É que estamos a falar de coisas muito básicas. As pessoas têm que ter essa noção. Sim, estamos a falar de coisas tão básicas como ir ao de casa... supermercado, por exemplo? Não, eu deixei de ir ao supermercado, deixei de fazer compras na rua também. Na minha última crise eu deixei mesmo. Eu cheguei a estar num provador numa loja de roupa e pensar, ok, a casa de banho mais próxima é do outro lado da rua, eu sair daqui e chegar ali, eu não vou ter tempo. E começar à procura de qualquer coisa de que, no pior dos cenários, eu conseguisse, pelo menos, não me sujar. E isto faz com que muita gente não saia de casa. Eu deixei de sair de casa, eu tive uma fase que não conseguia mesmo, além de estar cheia de dores, eu tinha contrações intestinais tão fortes que eu urinava-me involuntariamente. É que realmente aquilo que eu dizia no início, Vera, é uma realidade. Eu acho que não só se fala pouco, talvez porque não é um assunto simpático. Há doenças que são mais fáceis. Eu acho que a Vera percebe isto e não leva a mal. Não é um assunto simpático, então foge-se dele. E, por outro lado, porque afeta muito a autoestima das pessoas, tem que afetar. E, portanto, há ali um fator que é a vergonha e, portanto, olha, caladinha, ninguém sabe que eu tenho isto, não é? E é também o facto de... A frase que mais me disseram nestes 11 anos: estás tão bem, não pareces nada doente. Portanto, a pessoa tem que ter estampado na cara que... Eu mesmo, na minha pior crise... que foi de 2015 a 2017, foi a pior crise que eu tive e que mesmo fisicamente ainda tenho marcas. As pessoas diziam, estás mesmo com o meu aspecto. E eu lembro-me um dia do meu chefe me dizer isso e eu ter ido falar com ele para lhe dizer, eu não sei quando é que volto a trabalhar este ano. Quando a Vera diz eu fisicamente ainda tenho marcas, refere-se ao quê, Vera? Eu tenho um eritema nodoso, que é uma das possíveis... Este tipo de doenças têm manifestações extra-intestino, fora do intestino. Uma delas é os olhos, já percebi. Ou dos olhos, portanto, eu usava lentes de contacto, deixei de conseguir usar lentes de contacto, faço infecções com repetição. Com repetição. Outras é na parte dermatológica e pode ser coisas tipo psoríase, por exemplo. Eu tenho um eritema nodoso numa perna.
E das contrações que tive do intestino durante a minha última crise, fiquei com um coágulo no ânus do tamanho de uma bola de ping-pong. Neste momento diminuiu, até por causa da medicação que fiz e tudo, está do tamanho de uma ervilha. Portanto, eu há 2 anos atrás não conseguia estar sentada nesta posição. Estava a pensar nisso, como é que se sentava? Sentava-me assim. Não ia perguntar, mas ainda bem que tem esta vontade. Não conseguia mesmo sentar-me. Isso ao mesmo tempo é uma coisa espantosa em si, Vera, e talvez por isso tenha tido a coragem de escrever este livro. É porque, que se chama Conviver com as Doenças Inflamatórias do Intestino, é porque a Vera está a fazer um trabalho notável, e deixe-me dizer-lhe isto e dar-lhe os parabéns, porque além de ter escrito este livro, onde não só fala da realidade desta doença e dá voz a muita gente que não consegue expressar-se da forma que a Vera faz, a Vera faz tudo com uma naturalidade que eu acho que acaba por ser desarmante para muitas pessoas. E faz falta nestas doenças, esta naturalidade. Eu costumo dizer que as pessoas falam com maior naturalidade de sexo do que aquilo que se passa na casa de banho. E de sexo não falam ainda com naturalidade, agora imagina, não é? Exato. Portanto, quando... E agora durante as festas de Natal, tive alguns jantares, como é óbvio, não é? Com alguns amigos, e perguntavam-me, então como é que tu estás? E quando eu começava a dizer, epá, hoje tive um dia complicado, tive uma série de cólicas, acho que comi alguma coisa que não caiu bem, e fui não sei quantas vezes à casa de banho, e a resposta é, epá, por favor, estamos a comer. E isso faz com que os doentes, eu e outros doentes, muitas vezes nos perguntem, então como é que estás? E eu normalmente até respondo, epá, nunca pior, eu já não me queixo. Porque de facto, se vamos dizer... já não dá sequer para desabafar, não é? Porque muito lá está, difícil. Até para desabafar é preciso perceber em que contexto estamos. À mesa não se desabafa sobre estas doenças. Exato. Pode-se falar de uma doença oncológica, não se pode falar de uma doença Exato. inflamatória do intestino, porque aí já cai mal. Porque é nojento. Porque é nojento, mas não deixa de ser uma doença. Exato. Bem, mas por causa disto tudo e até pela noção, vamos lá ver, a Vera vive e trabalha na Bélgica, eu conheço com certeza uma realidade em termos de apoio a estes doentes diferente, e em Portugal sabe que ainda há muito para fazer e, portanto, neste momento está a avançar com uma petição. Sim. O que é que esta petição pede? A petição foi lançada em janeiro de 2008, por mim e pela Ângela, que é uma outra doente também com Crohn. Nós reunimos cerca de mais de 10 mil assinaturas e entregamos à Assembleia da República em abril. Portanto, estamos neste momento... Com que objetivo? O que é que se pretende? Aquilo que nós estamos a pedir são 3 coisas que parecem tão básicas e que para nós é toda a diferença. Uma delas é um cartão de acesso a WC, mas a casas de banho que normalmente não estão acessíveis. Há bocadinho eu estava a dizer que estava numa casa de banho de uma loja, que estava numa loja, num provador, e a casa de banho mais próxima tinha que sair da loja. Mas as lojas têm casa de banho para funcionários. E e se for necessário, poder ir a uma casa de banho de funcionários. Exatamente, ou seja, neste momento aquilo que existe, e por mesmo com a legislação que existe, estas casas de banho não podem ser disponibilizadas ao público. E aquilo que nós pedimos é deem-nos acesso a essa casa de banho e, em simultâneo, o estabelecimento comercial fica isento de qualquer tipo de responsabilidade. Portanto, se nós cairmos a caminho da casa de banho e partirmos uma perna, o estabelecimento não pode ser responsabilizado por isso. Muito bem. Mas isto também não abrange só as doenças inflamatórias do intestino, porque existem outras patologias que também carecem de um acesso urgente e rápido à casa de banho. É verdade. Síndrome de intestino irritável, síndrome de intestino curto, problemas oncológicos, problemas de próstata, no caso dos homens, por exemplo. E, portanto, aquilo que nós pedimos para nós... É o que é um cartão que, no fundo, explica este acesso rápido. E que tem um caráter legal e vinculativo, portanto, que a casa de banho não nos possa ser negada por lei. Portanto, esta é uma das medidas. Delas. A segunda medida é a questão da isenção de taxas moderadoras para os doentes com doença inflamatória do intestino. E isto porque, tal como eu estava a dizer, nós temos outras manifestações, outras patologias... São decorrentes desta? Decorrentes desta. 1 em cada 3 desenvolvem outras patologias, normalmente foram reumatológico, como a artrite reumatoide, a espondilite anicosilante, ou dermatológicas, a psoríase, que é a mais comum, mas entre outras. O que significa... Estamos constantemente a ir ao hospital. Mesmo, e posso dizer, este ano, eu estou em remissão oficialmente desde abril de 2017. Eu, nos 3 primeiros meses deste ano, fui 22 vezes ao hospital. É só para as pessoas fazerem as coisas. Não, e as patologias que me disse decorrente destas são tudo patologias simples, não é? Estou a brincar, estou a ser obviamente irónica, porque são todas muito complicadas. Exato. Não estou a falar de coisas, uma dor de cabeça, não é? E quando estamos a falar de medicação, a primeira, este tipo de patologias é importante manter a medicação mesmo em remissão. Claro. Por exemplo, eu hoje continuo a tomar imunossupressores, deixei um imunomodulador agora em novembro, porque estamos aqui numa quadro clínica um bocadinho sui generis e estamos agora aqui numa fase de experiências. Mas eu, exatamente há 2 anos atrás, eu estava a tomar vários tipos de medicação diferentes, num total de cerca de
15 comprimidos por dia, mais de 4 em 4 semanas no hospital para fazer medicação endovenosa. Isto também, de certeza, tem muitos efeitos secundários, porque se me fala, pelo menos, só em imunossupressores, não estamos a falar de medicamentos simples, uma vez mais. Não estamos a falar praticamente de uma aspirina, com certeza. Não. E isso implica que o doente tenha que ter um acompanhamento muito próximo. Exatamente. E, claro que multidisciplinar riscos, também, não é? Sim, multidisciplinar. Claro. Obviamente que existem riscos, sim, mas o benefício ultrapassa esses riscos. Claro. E por haver esses grandes riscos, é importante também haver uma monitorização muito próxima. Eu às vezes, um bocadinho a brincar, costumo dizer que nunca fui tão saudável como desde que sou imunossuprimida. Acompanha tudo. Porque basicamente, eu posso dizer, fui na última semana de novembro ao médico e na próxima semana eu tenho outra vez análises e a seguir eu tenho outra vez Mas não dá para descuidar nada, está sempre, tudo, está sempre acima do acontecimento. Exatamente. Há pouco a Vera disse-me que eram 3 razões para esta petição. Disse-me 2, falta-me uma. A última é uma atualização de um despacho de lei que, por incrível que pareça, não é de uma portaria conjunta, que, por incrível que pareça, não é atualizada há 30 anos, que é a lista de doenças incapacitantes. E qual é o motivo? Os doentes que têm uma doença que esteja nesta lista não podem ser colocados acima de X quilómetros da sua área de residência. E em termos práticos, isto significa o quê? Claro. Imaginemos um professor, ou um médico, ou um juiz, ou um polícia que é de Faro e é assistido no Hospital de Faro, com a sua equipa multidisciplinar em Faro, que conhece o seu quadro clínico em Faro, que tem toda a sua rede de apoio em Faro. Pode ser colocado em Odmira. Por exemplo. Eu não quis ir para mais longe. Ou em Bragança, não é? Como muitas vezes acontece, ou Viana do Castelo, onde vai ficar sozinho e lá está. Ele não tem o seu suporte em termos de saúde que precisa. Porque, por exemplo, eu tive a sorte de ter tido sempre uma rede de apoio por perto que me permitia ir trabalhar com mais ou menos dificuldades, mas tentar manter a minha vida profissional o mais ativa possível. E quando chegava a casa, eu não precisava de ir ao supermercado, não era forçada a ir ao supermercado, não era forçada a cozinhar, não era forçada a limpar, porque tinha alguém que fizesse isso. Eu chegava a casa e muitas vezes isso ainda hoje acontece, que às 6 da tarde já estou aterrada no sofá a dormir, porque a fadiga é um dos sintomas mesmo em remissão. Mas nem toda a gente tem esta possibilidade. Nem toda tem esta possibilidade. Claro. Se estivermos longe da família ou da sua rede de apoio, torna-se dramático. Além de que acresce que existe medicação que é feita só em ambiente hospitalar. Portanto, imagino depois pedir transferência de um hospital para o outro, tendo em conta o Sistema Nacional de Saúde como ele está, não é propriamente uma coisa que seja muito rápida. E não é só isso, nem todos os hospitais têm as mesmas respostas. Portanto, há valências que há hospitais que não têm. Exatamente. Não é? Bem, eu queria, antes de mais, Vera, dar-lhe de novo os parabéns por este livro. Acho que foi tão feliz em fazê-lo e está a ajudar tantas pessoas. Obrigada. E depois este trabalho que faz, na pouca disponibilidade que tem para vir da Bélgica a Portugal, mas onde vai dando, enfim, resposta a muita gente. Mas esta é realmente uma oportunidade para muitos espectadores que vivem com esta doença e, como dizia há pouco a Vera, eu estou a dar voz a muitas pessoas que não têm voz. E é verdade, dizia-me ela antes de começar o programa, mas o certo é que mesmo com pouco tempo, a Vera vai conseguir ajudar aqueles que uns estão no início do caminho, outros não estão no início do caminho, mas ainda precisam de muita ajuda. Vera, muitas felicidades. Obrigada. E claro, que o que eu mais lhe desejo para 2019, pode imaginar, saúde, saúde e saúde. Obrigada. Um aplauso para a Vera.